carta do... Podemos começar? Sim. Vamos lá? Carta do xamanismo até agora. E Então, hoje aconteceu uma coisa tão inusitada. Eu vou ler essa tá carta. bom. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui, né, a segunda palestra que a gente faz aqui no Reiki, né, no Alto da Lapa. Primeiro a gente fala sobre o hinduísmo, né, pegando como base o Gita, né, agora vamos para o Tao Te Ching, e parece que houve interesse depois do Dhammapada, né, para fechar então o hinduísmo, o taoísmo e o budismo. Legal. Né, fazer uma amarração. Nossa. Pega as três Verdade. grandes, Quanto conhecimento, grosso. e mais tarde as três ocidentais, judaísmo, islã e cristianismo. Olha que legal. Né, a gente faz uma amarração das três grandes. E entre a linha oriental e a ocidental, falar um pouquinho da construção da espiritualidade segundo a paleoantropologia. Né, então, um estudo do âmbito pré-histórico, né, vai mostrando que como esse animal foi modificando seu sistema nervoso e quando ele mostra os primeiros indícios de espiritualidade, tá bom? Então, entre o primeiro bloco oriental e o segundo ocidental, se é que vai ter o segundo, porque senão estou pensando se eu vou fazer, os evangelhos com certeza. O judaísmo e o islã é uma coisa que ainda eu preciso refletir se eu vou fazer mesmo, porque eu tenho pouca afinidade. Certo. Então, se não sai muito bom, a gente prefere não fazer, né? Bom, e no meio disso a questão da evolução humana. Mas eu acho que independente se não sair muito bom, eu acho que o conhecimento, aquilo que você assimilar, o outro... Mas tem que ter um pouco mais que o mínimo, né? Porque Não, a mas gente... também está subestimando, né? Pouco Calma, mais que o você não mínimo. sabe o que eu não sei. Eu sei o que eu não sei. Bom, então vamos lá. Vamos lá para o taoísmo, então, né? O taoísmo é de origem chinesa, né? Os primeiros é tida como uma religião, mas predomina mais a visão filosófica, né? Embora existam templos taoístas no mundo inteiro, inclusive eu pesquisando essa semana eu achei a coisa mais estranha do mundo, né? Que não é tão estranho quanto estudo de teologia. Como que as religiões, a hora que migram para os outros países, elas já assimilam a cultura local. Né? O budismo indiano é diferente do budismo tibetano, tem os mesmos princípios. Mas eu vi uma cena que eu nunca imaginei de taoísmo, acho que na Tailândia. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho o que é o Tao, para vocês verem a diferença que acontece entre a origem e o que se faz, se não me engano, na Tailândia. Eles têm lá, como é que fala do espiritismo que recebe pessoas? Médiuns. Médiuns do taoísmo, com sacrifício de passar a espada pela bochecha, pela boca e sair andando pela rua, cara. Isso não... na Tailândia? Deve ser Tailândia, desses países mais fora do... Não tem nada a ver com o que a gente vai ver hoje. Aqui nós estamos na fonte, que é o Tao Te Eles Ching. passam assim, uma faca aqui, assim, de um lado pro outro? Faca, espada, meu. Transpara espada aqui de um lado para o outro, foi furando um beiço, é uma coisa assim, né, Eles estariam bem incorporados. diferente do tal, né? Está mas- muito mais ligado a incorporações, a coisas Mas assim. são monges? Eles são monges? Não, ali o documentário não diz muito bem, parece que são médiums mesmo, né? Inclusive eles usaram a palavra médium, pessoas que recebem espíritos para isso. Coisa que a hora que a gente vai ver aqui não faz parte do tal. Tá? Tudo bem? Bom, então vamos lá, o taoísmo é de origem chinesa, né? Os primeiros indícios dele que tem falam do tempo do imperador mítico, né? Então é uma coisa que não tem assim uma documentação, mas pelas cerâmicas, por pergaminhos, parece que 4.500 anos atrás. Tá? Então lembra que 4.500 antes de Cristo? Ou não, 2.500? 2.200, 2.500 antes de Cristo. Então 4,5 antes da atualidade. Ah, tá. Né? Então lembra um pouquinho a data que a gente viu aqui sobre o brahmanismo, né? O hinduísmo, a yoga, aquela coisa toda. Que fala entre 4,5 e 5.000, né? Surgiram na mesma época. Um na Índia e outro na China. Depois a gente vai falar um pouquinho dos mestres, né? Que a gente vai ver algumas coincidências assim interessantes. Bom, então o Tao, né, é um sistema filosófico que não tem fundador, como o hinduísmo. Ele foi sendo construído, né, pelos filósofos da época, né? E vem até os dias de hoje.
E tem no seu livro máximo isso aqui, o Tao Te Ching. Tá? O Tao Te Ching quer dizer o caminho que leva ao Supremo, ou o livro que leva até Deus, aí conforme a tradução, tá bom? Bom, ele foi escrito por Lao Tse, que é tido assim como o grande mentor da codificação, não do taoísmo. Certo. Então Lao Tse, né? Já existia então o taoísmo antes? Hã? Já existia o taoísmo Há 2.500 anos, 2.000 anos antes de Lao Tse. Mas era uma coisa meio de tradição oral, como era o judaísmo antigo, tá? Bom, Lao Tse quer dizer jovem sábio. Então ele provavelmente começou a pregação muito menino e ficou famoso. Diz a lenda que quando ele estava atravessando a fronteira da China com a Índia, um guarda de fronteira o reconheceu, né, e pediu para ele ficar, para escrever sobre taoísmo. Né, ele passou um tempo lá, que ninguém sabe quanto, né, imagina algumas semanas, alguns meses, escrevendo o Tao Te Ching, né, que eles chamam de livros de aforismas, né, são pequenos trechos, né, com coisas éticas, né. Sim. Então a ideia do Tao Te Ching é essa. Lao Tse não é fundador de religião, né, ele foi um codificador. Certo. Né? Assim como os escribas no judaísmo, aquela questão toda, tá? Então talvez não é uma religião. Alguns lugares pode ser visto como religião, tanto que tem templo, tem coisa assim, mas é uma religião ateia, né? Como o budismo. O budismo eles não rezam para Deus nenhum, né? Tanto o taoísmo quanto o budismo, como quase todas as religiões, falam que tudo está no nosso interior, né? A gente vai comentar um pouco disso aqui, tem algumas passagens, né? Que todas, né? O Jesus, o reino dos céus está dentro de vós, né? E depois a gente vai chegar nesse ponto aqui, né? Então é uma religião que não tem a ideia, uma filosofia que não tem a ideia do Deus pessoal, do Deus como a gente entende a cultura judaico-cristã, tá? Ela é um princípio fundamentado, né, nas energias cósmicas, vamos dizer assim, né? Então, o Tao acredita, o que o Tao fala, né, que a gente tem essa energia, né, que ela é vital, que ela é dividida em duas partes, no Yin e no Yang. E tem o famoso Tei, Sim. né, Sim. que tem então o branco com o olho preto e o preto com o olho branco, que não tem nada a ver, né, com a nossa ideia de bom e mal da cultura judaico-cristã. Eles vão até falar em energia positiva e negativa, mas o negativo não é ruim, é outra coisa, que nem a da pilha, tá? Vibração elétrica, tá bom? Então, olha lá. Ah, mas eu tenho uma grande aqui. No Tao, ó, isso aqui, vem pra multidão, o pessoal poder ver. Calma, gente, eu tô vendo aí atrás. Gente, estamos nós. É um monte. E quem nós não sabemos. Então, né, Lembre-se que o Chico Xavier, quando fazia palestras, quando ele começou, não tinha ninguém. aparentemente. Não tinha ninguém. Então vamos lá, gente. No Tao, então, tem a predominância do Yin e do Yang, que são princípios, né? Yang é o princípio masculino, que é o ativo, é o que penetra e fecunda, é o que age. Enquanto o Yin, né, é o princípio feminino, né, aquela que recebe e que gera a vida. Tá? Não tem nada a ver com homem e mulher. Preciso explicar isso para o ocidental, né? Porque a gente conhece, inclusive, casais onde o Yang, que é o que toma a decisão, parará, é a mulher. Sim. E o homem, às vezes, é o cara, o acolhedor, o apaziguador, né, aquele que recebe, a gente viu isso. Então, o Yin e Yang não está relacionado com homem e mulher, está em princípio e princípio. Tudo bem isso, gente? Tá bom? Então, vamos lá. A partir disso, né, tem todo um código de ética, né? A questão do Lao Tse é interessante, né? Puxando a questão. 2.500 anos, tá? Até a atualidade. Por acaso ou não, é a época de Confúcio, um pouquinho para ele, né? Buda, e o surgimento, né? O amadurecimento da filosofia grega, Sócrates.
Sério? Então, a hora que você vê os 2.500 anos, você pode ter duas análises, né? A análise espiritualista, que é a questão, né, das influências cósmicas gerando esses avatares, e você pode ter a leitura sociológica, a maturidade das civilizações, né? Então, depois de determinado momento da maturidade daquele povo, ela começa a gerar esses sábios, esses mestres, esses avatares. Tudo na mesma época, né? São por volta de 2.500 anos. Sem pra cá, sem pra lá. Sim, esse mas tipo na de coisa. mesma... Na mesma época, vamos dizer assim. Um pouco depois de Jesus e bem depois, então, o Islã. Né? O Islã bem depois, tá bom? Lembra que na ocidental você tem aquela linha, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Né? O mais velho para o mais novo, tá bom? Bom, então o princípio do Tao, ele baseia na questão das forças opostas que não são adversárias, são opostas e complementares. Né? O céu e a terra, né? O fogo que apaga a água que mata a sede do calor, né? E assim por diante. Né? Nesses estudos que a gente fez, nessa questão de céu e terra, da união, uma vez eu estava numa aldeia Guarani, fazendo um trabalho de campo, com a escola, e eu vi um crucifixo fincado no chão. E que uma das pessoas que estava com a gente, que era um professor de filosofia, ele era um índio, Daniel Murundu, se não me engano. Que a gente vai falar um pouquinho sobre cultura indígena também aqui, que é interessante. No taoísmo? No taoísmo, tem muita relação. Interessante. São duas formas de pensar inspiradas na natureza. Né? Olha que interessante. Então eu vi aquela cruz no chão e imaginei que já era influência cristã ali, né? E eu perguntei pro Daniel, falou, não tem nada a ver. Também porque uma cruz assim, não é que nem a cruz cristã, que a parte transversal está mais em cima, é bem no meio. Eu falei, então o que quer dizer isso, Daniel? O encontro do céu com a terra. Olha. Os guaranis aí, né? Você vê que essa coisa da espiritualidade, dessa coisa vem, é quase que universal, né? De certa forma. Não né? tem, que nem... É muito difícil para você falar, esse é meu conhecimento, esse é tal. É tudo um conhecimento, mas a gente vê que tem algo, quando a gente estudar a questão da paleantropologia, a gente vai entender a raiz um pouco de tudo isso, tá? É o mesmo símbolo da estrela de Davi, né? Também os dois triângulos, né, que unem o céu com a terra, 6 folgas, né? Bom, depois tem uma parte aqui que ele fala do uni do verso, gerando o universo, né? As coisas opostas que estão Aí. aí. É a bolinha branca, a bolinha preta. Tem uma branca. Quer dizer a presença do diferente no outro. Então, justamente, é que nem eu estava falando, né? Não tem aquela dualidade de bom e ruim. Lembra, né, gente? Na nossa cultura judaico-cristã, originalmente no judaísmo não existia a figura do diabo. Sim. Tá? A figura que a gente estava conversando lá em casa, a figura do diabo, ele aparece no judaísmo quando os judeus vão para a Babilônia, né, que eles são levados para a Babilônia, a elite, chegam lá com várias culturas, eles resolvem escrever a Bíblia, que era a tradição oral. Tá? Nesse momento eles entram em contato com a primeira religião monoteísta do mundo, que foi o zoroastrismo. Tá? Embora Akenaton, lá no Egito, for anterior a Zoroastro, a primeira manifestação foi no Egito, com Akenaton, ou Akhenaton, conforme que era falando. Só que essa religião monoteísta não pregou, e a gente vai depois ver por que não pegou. Foi de cima para baixo. Então, quando Akhenaton morre, e o filho dele sobe ao trono, o faraó menino, ele tinha 7, 9 anos. Então deduz-se que os sacerdotes daqueles deuses antigos persuadiram o novo faraó a abolir essa religião monoteísta e voltar para os deuses do Egito. Então, essa primeira religião monoteísta não é considerada uma religião porque não pertenceu a nenhum grande império. O primeiro foi o zoroastrismo do Império Persa. Tá? Então, quando o judaísmo foi para lá, né, os judeus assimilaram a ideia do diabo, de Deus que não existia na Bíblia, tá bom? Que depois entrou de cabeça no cristianismo e no Islã, pegando do demônio, Satanás, Lúcifer, que é um anjo caído, aquela coisa toda, tá? Então, esse aqui, a representação do Tengi, do Yin e Yang, né, não é
um contra o outro, é um pelo outro. Tudo bem? Por isso que é a figura diferente do Vamos outro. trazer isso para a nossa vida, né? Ah, mas o tal é a gente. É. A gente vai aqui conversando, o tal somos nós, o tal está em tudo, né? É. Isso é interessante. Bom, então vamos lá. Como eu esqueci de avisar o Silvio para ter o laptop, estava tudo bem, mas dá para vir por aqui, sem problema não. E agora as partes que eu achei mais interessantes do Tao Te Ching, né, eu grifei, né, então vamos começar falando dele. Tá aqui. A visão da realidade retifica todas as factitudes. Eu já acho interessante que ele fala da visão da realidade. Do que é realidade. Então já começa a aprofundar a coisa, né? E aqui, né, a gente vai lembrar muito do Gita. Quando eu falo da visão da realidade, o primeiro ponto que eu peguei no Gita, que ele fala, que a gente vive no mundo ilusório, que o mundo material é ilusório. E todas as coisas são apenas palpáveis, mas elas podem não ser reais. Tá? É claro que isso aqui a gente sabe que é uma parede, então esse raciocínio tão simplista, né? Mas que todas as nossas impressões, todas as nossas coisas podem não ser verdade. Uma matrix, né, nesse sentido. Tudo. Até a ciência, né? Aquela realidade científica, por enquanto. Se aparecer uma outra tese, só que tem que ser uma tese bem fundamentada, passando por critério científico, para poder desbancar a outra. Isso a gente vai ver quando a gente vai falar um pouquinho da paleantropologia. Tá? Como uma mudança de tese mudou o paradigma da antiga paleantropologia para o que a gente acha que é hoje, o estudo do homem, tá bom? Então lá, né, eu já acho interessante isso aqui, que ele fala que é a visão da realidade. Por que isso é importante? Porque as visões podem ser diferentes entre as pessoas. Isso é muito bom, porque acaba com a ideia da verdade absoluta. A hora que se acaba com a ideia da visão absoluta, é o primeiro passo para terminar as guerras, por exemplo. Né? Quanto durante toda a história da humanidade não fez guerra por causa de religião, por exemplo? Ou de ideologia, capitalismo contra comunismo, essa questão toda. Então, a hora que você começa a imaginar que a realidade é um ponto de vista, que é a visão de um ponto só, né? A gente já começa, no mínimo, a começar a respeitar e ver o que o outro está falando. Né? Então ele fala assim, ó. Não, que a gente, de uma certa forma, de uma forma bem simplória, no nosso trabalho, está começando a trazer, né? Que não existe uma verdade absoluta, né? E é muito pessoal. Existem pontos de vista. Né? Existem pontos Não. de vista e mesmo a gente, vamos isso supor, é na minha área, né, por exemplo, né, na área já oficial e não oficial, muitos pontos de vista a gente começou a rever, né, assim, não sei, o Silvio, e na realidade a gente tem até o cuidado de até falar o que é verdade, né? Precisa tomar cuidado. Então, por exemplo, num ambiente desse que nós nos sentimos muito bem, é perfeitamente normal chegar alguém aqui de uma religião e achar que tudo isso aqui é satânico. Sim. Né? Porque ele acha que não tem que ter, acha que a gente está idolatrando figuras. Não é isso, as figuras são símbolos até. São símbolos. Né? São signos, né? O significado que você vai atribuir ele é outra coisa, que também é pessoal. Né? Então essa coisa da relatividade é muito importante, que faz com que eu, pelo menos, respeite o outro. Né? E ele vai falar assim, aí começam as coisas bem taoístas, né? Quem quer ver a divindade, não haverá, porque ela é invisível. Quem quer ouvir a divindade, não ouvirá, porque ela é inaudível. Quem quer tanger a divindade, não a tangerá, porque ela não tem forma. É aquela bem ideia de uma consciência, né, de uma coisa de divindade, aquela questão que... Né, é por isso que algumas correntes religiosas não suportam a ideia de ter imagens. Eles acham que estão profanando e dando às divindades uma imagem. Essa é uma leitura deles, que a gente pode usar diferente. O Padre Andros, que foi quem me iniciou nisso, em 68, tinha 12 anos, quando ele falava nisso, não, mas isso não tem nada a ver, porque o cajado de Moisés, que foi tão valorizado, também é um símbolo. É um símbolo. É. E o homem é simbólico, né? Totalmente, a cultura tudo é simbólico, né? Porque mesmo
vamos supor, uma religião evangélica, ela tem a simbologia dela também. Inclusive herdando muita coisa do judaísmo. Sim. Você vê lá naquele tempo para Salomão, você não vê um símbolo cristão. É tudo hebraico. Tudo hebraico. Que tem um porquê que depois a gente conversa. Né? E é meio delicado, né? A minha visão de por que eles fazem isso é uma coisa meio... Tudo bem? Então lá, quem sintoniza com o infinito, esse conhece a realidade. Então, olha como o taoísmo é assim, não tem a realidade, mas tem. Isso é muito taoísmo, né? É preto, calma, tem branco. É branco, calma, tem preto. Né? Então, essa ideia de que... tá difícil para você? Não. Não, tá bem? Já foi né? É que, na verdade, dói o cóccix É. e aí eu tenho que dar uma alongada, né? Aí nessa posição fica melhor. Olha que bonita a explicação então que o autor dá, né? Quem quer conhecer o tal não deve querer conquistar nem invadir, mas deve ser conquistado e invadido. Quem não quer, Quem quer conhecer o tal, quem quer conhecer o tal, não tem que ir atrás dele, tem que deixar que ele habite você. Tá. Deu para entender agora? Ou seja, né? Não é uma coisa que a gente conversou hoje tão relacionado com o intelecto. Tem que ter o intelecto para poder ler, Sim, mas tem que sentir o tal. sim. É a questão das energias, da divindade, essa questão toda, né? Então lá, só repetindo, quem quer ver não será visto, e aí a gente vem para o Tai Chi, né, para a prática corporal do taoísmo, né? No Tai Chi, que uma visão que eu acho mais interessante, né, não é mais profunda, é a questão da luta, né? Se você vem, você não vai encontrar nada, porque eu vou ceder e você vai passar. Como os problemas da vida, né? Os problemas vêm em direção a gente, se você peitar, ele te invade e te faz mal. Então, na hora que o problema vem, você tem que moldar e fazer ele passar, e transformar ele para você. Isso corporalmente o Tai Chi traz muito pra gente, é muito interessante, né? Tem que fazer uma pergunta? Pode falar enquanto eu estou olhando aqui. Peraí que eu perdi um pouquinho o fio da meada. Você estava pensando... Lembrei, professor. Fala. Em relação ao Tai Chi e o Kung Fu, tem sentido? Não, eles são, não. Eles são diferentes. Né? O Michel, meu professor, dizia as lutas taoístas. Tai Chi, Pakoi, Chini. Isso na China. Né? Kung Fu, outras coisas, exemplo disso. E realmente, a hora que você vai pesquisar esse Kung Fu que a gente conhece, que a gente viu na televisão, ele veio do templo Shaolin. Isso. E o templo Shaolin foi fundado por um hinduísta. Então ele é hinduísta, ele é zen budista, ele tem algumas coisas relativamente E o Tai diferentes. Chi Vem do Tao. tal. É uma luta taoísta. Entendi. Tá bom? Então ele Então, não, ele não sempre- veio do Kung Fu, então. Não veio. Ele Inclusive sempre- era mais antigo. Porque se o Kung Fu apareceu no templo Shaolin, o taoísmo tem 4.500 anos. Agora, com certeza, eu não pesquisei isso, mas pela lógica de estudo teológico, coisa assim, né? A hora que isso migrou para a China, teve influência taoísta, que a gente vê. O Kung Fu tem muitas coisas da natureza, o tigre, o dragão, o gafanhoto, o macaco. Isso é muito tipicamente taoísta, tá? Mas com o que a gente chama de uma cultura corporal muito ligada às coisas que seriam depois, que foi popularizado pelas lutas japonesas. O salto e o chute do Kung Fu, por exemplo, não tem no Tai Chi. Você tem um chute alto, mas você não tem algum movimento que você aprendeu no teatro, que ele salta e pula, dá um chute Não, alto? não. O Kung Fu tem, Sim. né? Então são diferentes, tá? Mas são primos, muito próximos. Porque aquele negócio, né? A hora que migra para aquela região, é influenciado culturalmente por aquilo que está ali. Entendeu? Só uma Fala. perguntinha. Claro. Então, o Tai Chi, na realidade, ele visa que você, de uma certa forma, vai ao equilíbrio Do tal. sempre ao equilíbrio do tal, sempre buscando o equilíbrio. Tem assim, as origens do Tai Chi, ela é muito discutível, porque não tem geralmente um registro, né? Mas o que a gente escuta assim dos professores, e parece a Cláudia que estudou mais essa questão teórica lá no Pailin, né, bate com a história que eu escutei do meu professor. Tai Chi, na verdade, era uma prática parada.
Tá? Era uma meditação parada, com aqueles gestos. Né? Talvez tivesse alguma coisa do Qigong, de passar de uma reunião para outra. Diz a lenda que Yang Lushang, da estilo Yang, né, ouviu falar que aquela família de nobres tinha uma prática diferente lá. E ele se empregou lá como empregado e começou a olhar pelo buraco da fechadura. Né? E a partir do que ele viu, então ele saiu e trabalhou o Tai Chi até como luta, que não é arte marcial. Não pode confundir luta com arte marcial, coisas diferentes. Tá? Então a história que se conta é essa. Mas é história, porque enquanto não tiver um registro, então a gente já imagina que talvez tenha alguma coisa com isso, tá bom? Então vamos lá. A vitória pela... tá aqui. A vitória pela autossuficiência. Né? Tanta confiança recebe cada um, quanto confiança der. Confiança aqui, né, a gente pode, quando se leva isso para o estudo de outras religiões, você pode entender o que você confia numa pessoa, é porque você gosta muito, é porque você tem um amor, você tem uma coisa profunda com aquela pessoa. Né? E aí então lembra aquela ideia, né, do dando que se recebe, dessa troca. Né? A última frase escrita pelo John Lennon com a carta dos Beatles, que encerra o último disco feito por eles mesmo, Abbey Road, o povo fala assim, no final das contas, o amor que você recebe é o mesmo que você dá. Né? É a coisa que a gente trabalha muito aqui, no dando que recebe, que não tem nada a ver com o dando que recebe dos nossos políticos. Né? Os nossos políticos transformaram o dando que se recebe, não estou falando isso, viu? Então é outra coisa. Né? Então essa questão do fluir que a gente falou, né? Do dando que recebe, tem muita coisa. Então a explicação que ele fala é assim: um homem só pode receber algo na medida que ele dá. Receber na vertical é diretamente proporcional ao dar na horizontal, que a gente comentou hoje à tarde. A receptividade é proporcional à datividade. Datividade. O segredo de enriquecer não está em receber, mas sim no dar. As águas da fonte cósmica, que ele bota em letra maiúscula, só enchem os canais humanos na medida que eles se esvaziarem. Né? Então, um pote cheio não pode ser preenchido. Então você tem que esvaziar para receber. É uma lei absolutamente natural. O Tai Chi é isso, é esvaziar. E ele é circular. Circular. Ele é circular, agora para circular tem que esvaziar. Porque ele também enche. Ele é os dois, esvazia. Exatamente, essa questão, né? Por isso que naquelas energizações, né, a mão direita, isso está em coisas ocidentais até, né? Sim. No toque terapêutico, né? Sim. Você capta por aqui e sai por ali, para aquilo circular. O que não circula estagna. Sim. Né? As pedras que não rolam criam limo, The Rolling Stones. Foi daí que eles tiraram a questão. Né? Os Rolling Stones é isso. Né? As pedras que não rolam criam limo. Então ela tem que estar em movimento. The Rolling Stones, as pedras que tem que rolar. Olha. Aí que eles tiraram a ideia da banda, né? Então essa questão, né, do dar e receber é o que a gente estava conversando hoje à tarde, né, que a gente vê que todo o mal do mundo, no meu modo de ver e do que a gente interpreta, o que mata é o egoísmo. Sim. É o seu para si. E por que o seu para si não funciona na espécie humana? Quando a gente estudar paleoantropologia, a gente vai ver por quê. Né? Porque, só para dar um avanço primeiro, é um bicho de bando. Sim. Então, como bicho de bando, você não sobrevive se não tiver uma questão de cooperativa. E aí a gente depois, quando a gente estudar essa questão da paleoantropologia, vai ver como isso foi se desenvolvendo na espécie humana. Eu sinto que o controle hoje ele vem pelo medo, ele vem por Isso vai falar aqui. outras formas Exatamente. Se não é na cooperação, tipo assim, eu estou com você porque eu quero estar com você. Não, estou com você porque você está me pagando, porque você está me mantendo. Outras ferramentas. Outras intenções. Né? É que na realidade isso também é um controle político, né? Isso daqui nós vamos ver mais tarde. A sociologia chama isso de visão panótica. Pan é grande, o olhar é o que vê tudo. Mas a raiz da visão panótica está nas religiões. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, o próximo que eu destaquei, a simplicidade do coração como força cósmica. Do homem forte vem
do homem forte vinha a sua virilidade. Ah não, essa aqui não, desculpa, essa daqui, né? Onde vai falar, o verdadeiro poder nasce dentro do homem, aquilo que a gente começou a comentar antes do coisa, né? Então, N religiões falam disso, o reino do céu está dentro de mim, Krishna falou, habita o coração de todos os seres vivos. Então, tem um livro muito interessante do Paul Burton, eu ganhei de uma tia que perdeu um filho, então, com 20 anos, né? E meio inconformada com o catolicismo tradicional da família tradicional, começou a estudar outra coisa, chama Realidade Interna. O autor é Paul Burton. Né? Depois você coloca. Eu mando para vocês, né? Esse livro eu li ele em 76, eu tinha 20 anos, eu lembro, foi quando o Roberto morreu, ele tinha a mesma idade que eu. Né? Então, aonde o Paul Burton faz uma pesquisa assim, de N correntes religiosas para o mundo, sempre falando a mesma coisa, né? Da questão da valorização do eu, não egoísta, mas o eu como potencial divino. Né? Isso é muito claro no hinduísmo também. 74 já. Em 76. 76 que Eu você tinha leu. 20 anos, né? Que você leu. De quando era esse livro? Você lembra? Esse livro deve ser dos anos 70 também. Porque essa literatura veio para o Ocidente muito com a Revolução Cultural dos anos 60. Né? Então, a primeira metade do século XX foi um período de muita frustração dos valores ocidentais. Por isso que teve todo um movimento hippie, né, que trouxe tudo isso aqui para nós, que foi um contraponto da interpretação da cultura judaico-cristã. Lembra que é tudo bem interpretativo, tá bom? Sim. Então, é o que ele fala aqui, né? O que provém das conveniências sociais não tem valor, mas sim o que nasce da consciência individual. Não são as convenções superficiais do ego que dão dignidade ao homem, mas sim a sua convicção de profundidade. Ou seja, se eu recebo regras sociais que eu não assimilo, a tendência é desobedecer. Sim. Como é que a gente faz isso em termos de pedagogia? Como é que eu tinha tão pouca resistência e indisciplina na minha aula? Porque as regras primeiro eram explicadas e muitas vezes debatidas com os alunos. Então, quando você constrói um jogo com eles e todo mundo constrói a regra, você não precisa apitar mais o jogo. Porque ninguém destrói o que ela própria construiu. Então, se aquele grupo de crianças estabelece certa regra para uma queimada, você não precisa mais arbitrar. Ou seja, você retira essa figura de autoridade que não é autoridade, é autoritário, sim, porque o próprio grupo anda sozinho. Isso é democracia. É o poder do povo. Então, a hora que você faz isso com as crianças de 7, 8, 9 anos, os pequenos nem tanto, que já tem os 8, 9 anos, já tem assimila mais as regras sociais, né, segundo Piaget, e é verdade, né, você não precisa mais controlar. A coisa flui. Né, bem tal também, né? Porque muitas coisas que estão acontecendo errado, porque a gente não deixa as coisas acontecerem. Né? A gente quer travar, quer controlar tudo, né? Mais tarde ele vai falar um pouquinho disso, tá bom? Então, olha lá. O que vale é que o homem é, e não o que o homem diz, ou o que ele faz, ou o que ele tem. Essa é a verdade fundamental que pervade toda a filosofia sapiensal de Krishna, Jesus, Lao Tse e outros iniciados. Aí eu escrevi aqui, a minha nota, essa aqui é de 89, né? O que se diz pode ser mentira, o que se faz pode ser hipocrisia e o que se tem pode ser roubado. Né? Então eu posso ter roubado para ter, né? Agora, o que se é algo construído. Né? Então a importância da construção, por isso que a gente comentou um pouquinho da importância, baseando no Gita, né? A importância da infância, né? Sim. Como é importante cuidar das crianças, né? Porque é aí que vem toda uma construção ética e moral de uma sociedade. Quem explora muito isso, aqui vai ter também, é Confúcio. É onde a gente pode falar de confucionismo também. O Confúcio, ele não é um dos fundadores do taoísmo? Não. Não? Ele é confucionista. É uma outra? É outra coisa. Confúcio é interessante, né? Porque quando perguntavam para ele sobre os espíritos, sobre as energias, ele falou assim, a gente não entende nada do mundo dos homens, ainda mais do mundo dos espíritos. Ele não se ligava na metafísica. É mesmo? Era um código de ética. Era um código de ética. Ele seguia os ritos, que ele era um conservador,
da caça, daquilo tudo, que fazia parte do ritual todo, né? Mas ele não tocava no assunto da espiritualidade. Era O só Confúcio, de que época ele é Confúcio? 2.500 mais ou Também? menos também. É, Mesmo junto com o exatamente. Então, olha, é Lao Tse, é Confúcio, é a coisa da Grécia, né? É tudo aquilo que a gente falou. Há 2.500 anos teve O aí céu uma baixou, o céu eclosão. baixou na Terra, então. É outra aquilo que eu falei, né? Pode ser a visão da questão espiritualista, como pode ser uma visão sociológica, né? A maturidade das sociedades, né, gerou esse tipo de sacação. Porque também a gente só consegue sacar essas coisas sutis em momento de paz, né, gente? Sim. Em momento de guerra isso não se desenvolve. Né? A atenção do homem está para sobrevivência, para território, para isso tudo. Né? Essas coisas mais profundas só em tempo de paz. Por isso que a gente tem tão pouco no momento de paz e gerou tão poucos avatares, né? E até conosco individualmente, né? Exatamente. Quando a gente está com mais paz, assim, a gente vai a maior consciência, né? Mais ou menos, né, professor? Né? Não é uma regra absoluta, mas é uma não. regra geral. A hora que você sabe de onde vem o teu próximo prato de comida, você relaxa. Quando você não sabe o que você vai comer amanhã, cara, você vai roubar na feira, você vai traficar, você vai se prostituir. Você tem que saber de onde que vem o próximo prato de comida. Será que é? Não, mas será que ainda que tem essa consciência onde vem o próximo prato de comida, né? A gente vive numa sociedade desesperada, né? O que hoje tem um termo interessante que fala insegurança alimentar. É um termo da sociologia. Insegurança alimentar. Não sabe o que vai comer amanhã, cara. Não sei que o meu salário vai terminar o mês. Sim. Isso é terrível. Isso acontecia em outros tempos do primórdio humano, né, onde o homem primitivo sabia meio lidar com isso. A gente não sabe. Eu creio muito no maná. Deus Deus provê tudo. Maná, o maná. o que provém tudo. É? Então acreditar a fé, né? Que vai Agora vamos falar isso para um país africano que está em guerra há 15 anos, Sim. que o moleque é pele e osso. Não, claro. Né? Então essas questões. Mas né? são escolhas da nossa alma, né, professor? Hã? São escolhas, né? Ponto de vista, claro. Isso é uma ideia, né? É uma escolha. A nossa alma vem onde vai estar na Terra, em que local, onde. Eu acho as teorias família. espíritas, eu acho que essas teorias espíritas são tão lógicas que podem ser verdade, mas apenas podem. Claro. Para saber a gente voltar para lá, né? Apenas podem, né? Porque a hora que você vê um coronel levantando um pulso artesiano na terra dele, e o vizinho do lado tendo que migrar na seca, que hoje já não tem por causa das questões dos bolsões, a gente não pode atribuir isso a uma coisa divina, nem escolha do sertanejo morto de fome. Eu, pelo menos, não admito isso. Né? Porque isso pode levar ao que a gente chama de comodismo social. Você transfere tudo para o plano cósmico e tudo é a vontade de Deus. É uma forma muito ampla das religiões manipularem o poder. Mas isso foi muito divulgado, né? Também. Ok. Esse tipo de coisa foi muito real. Precisa países tomar cuidado pobres, com né? isso, né? Bom, vamos lá. O poder da não violência. Ou é um karma de vida, né? Isso foi muito pregado, né? Mas precisa tomar cuidado. Esse negócio de karma tem que ir com karma. Porque Isso é uma- senão a gente vai começar a justificar a injustiça social por causa do karma. Isso é um lago, né? Precisa tomar cuidado com essas coisas, né? Eu não acho... Tchau, querida. Até. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima estarei presente. Tchau. Tá. Eu tô me adaptando a uma rotina, acordei 4 da manhã, não sei como eu tô até aqui. Vai descansar. Tchau. Tchau, querida. Então, essas coisas precisam ser muito bem lidas, né? Porque isso também foi muito mal usado. Como o cristianismo foi mal usado. Sim. Precisa tomar cuidado. Então, ó, poder da não violência. Revela a experiência que o mundo não pode ser plasmado à força. O mundo é uma entidade espiritual. O que se plasma, o que se faz, né, se molda, né, pelas suas próprias leis. Decretar ordem por violência é crescer a desordem, cultura de resistência. Querer consolidar o mundo à força é destruí-lo. Isso a gente vê muito claro em empresa. Eu trabalhei em escola particular e na pública pior ainda, que é a mesma coisa. A diretora autoritária é aquela que mais é desobedecida. Só que tudo por debaixo do pano. Né? Uma prova feita para ferrar o aluno e não para avaliar o que ele sabe,
só vai deixar ele muito esperto de como colar. Aquela nota que vem de forma punitiva, dá trabalho em grupo, certamente um vai parasitar o outro. Né? Porque essa coisa é feita à força. E o mundo não pode ser feito à força. Né? Ele tem que ser feito pela consciência. Então, a hora que você desperta consciências, você não precisa mais ter controle da força. Né? Então, isso é muito tal. É muito taoísta isso, né? É a força da suavidade. Né? É o poder da não violência. Né? O Gandhi falava, né? Que tanto a Bíblia quanto o Alcorão, quanto o Gita são livros sagrados, né? E ele é o Papa do século XX da não violência, né? Que é o cara que a gente pode trazer para estudar aqui também, que eu estudei o gandhismo também. Ele não gostava disso, mas né, a questão é ninguém botando tão em prática a não violência quanto o Gandhi, né? Sim. Ele independeu a Índia do maior poder militar do mundo na época sem um tiro, só pela não resistência. Ele levou um tiro, né? Então, por isso que o título dele é Mahatma. Mahatma quer dizer a grande alma. Mahatma Gandhi. Né? Então, essa questão da força é uma coisa muito clara. A hora que você impõe uma coisa à força, até parece que está dando certo, mas é muito mais parecido com o que dá certo de verdade. Porque vem a cultura da resistência. É possível entregar a sua vida total? Você entrega a vida pro tal, entendeu? A partir do momento que você segue uma série de princípios que eu chamo de humanismo. Tá? O que eu chamo de humanismo? E não uso a expressão tradicional, é o bom cristão. Porque aquilo está no budismo, está no hinduísmo, está no taoísmo, está no espiritismo, está nas religiões afro, que é a questão do humanismo, que é a que eu pretendo falar aqui quando a gente falar de pré-história. Onde essa questão de onde é que a raiz do humanismo. A raiz do humanismo você tem que procurar na raiz da humanidade. Né? E a história vem mostrando, né, que quando você parte para uma coisa desumana, né, a consciência entra em colapso. Né? Os deuses são esquecidos, os santos são jogados para fora, né, e a gente volta para um estado primal de existência, que é a luta pela sobrevivência, a questão toda que a gente vai falar no dia da paleoantropologia. Né? Então, entregar para o tal, na minha concepção, é quando você está em consciência de Krishna, quando você ama Jesus, entendeu? Eu boto tudo no mesmo pacote, que é a questão do humanismo. Aí você pode entregar para o tal, porque se der alguma coisa errada, aí vem aquele princípio do Gita, né? Você não pode se apegar ao fruto do trabalho, tem que se apegar ao trabalho. Então você faz tudo para aquilo não dar certo. Se não deu certo, a minha parte eu fiz. Conhece a história do beija-flor tentando apagar o incêndio da floresta? Conhece essa história? Não. Um incêndio na floresta, os bichos todos fugindo, e o beija-flor pegava uma gotinha de água e jogava em cima do incêndio. Eu falo, mas você é doido, cara, você não vai apagar nunca, não tem importância, estou fazendo a minha parte. Então é se apegar muito mais... É se apegar muito mais ao trabalho do que ao fruto do trabalho, porque o fruto a gente não sabe se vê. Né? Então, por exemplo, você faz tudo... Eu queria dizer, a pessoa quando pensa ao contrário disso, ela tá pensando em receber primeiro do que fazer. É uma coisa muito... Ela está pensando lá na frente, eu já estou pensando em receber antes de começar a fazer o meu trabalho. Exatamente. A gente vê muito isso em construções de família. Trabalhando 40 anos com criança, imagina quantas milhares de crianças passaram pela mão da gente e a gente não faz essas leituras, né? E muitas vezes até com a ajuda de analistas, quem trabalhava com a gente, com os psicólogos, aquilo tudo, né? Invariavelmente, quase invariavelmente, porque também não é absoluta, filhos de pais autoritários não têm uma boa relação com ele. Tem sérias pontas, né? Tem certas arestas que para desfazer, muita terapia. Agora, pais acolhedores que dão limite, ser acolhedor não é poder fazer tudo, mas que dão limite e aquilo é explicado, aí flui. Então você vê, amigos, pais e filhos muito amigos, o pai pode ter momentos de autoritarismo como eu tive, mas se predominou o diálogo, a paciência, não sei o que lá, vai predominar também a calma.
Eu continuo tendo atrito com meu filho, mas são extremamente leves, entendeu? Existem discordâncias políticas, isso é outra coisa. Daí você está impondo a sua ideia, né? Hã? Daí você está impondo a sua ideia, né? Começou a impor ideia, veio a cultura da resistência. Entendeu? E o Piaget falava, você não precisa, a gente como adulto tem que ter a competência de convencer a criança, gente. Nós temos 20, 30 anos mais que eles, como é que você não convence? Agora, essa ideia dessa escola ou dessa sociedade democrática, do diálogo, causa pânico em algumas pessoas, entendeu? Que são aqueles que não têm o poder do argumento, que estudam pouco, que não têm sensibilidade humana, e a única forma das coisas acontecerem, ele acha que acontecer do jeito dele é impondo. Em escolas as crianças odeiam esse tipo de gente, entendeu? Porque não senta, não conversa. Eu tinha uma experiência em escola pública no primeiro ano, que tinha um menino assim, o que você pode imaginar de um bandidinho, entendeu? A postura na classe, aquela questão toda lá, não fazia nada que eu pedia, não sei o que lá. Aí um dia eu chamei, um dia não, na mesma hora eu chamei ele, eu falei, vem cá, você não está fazendo nada, você está com um ar de desafiador lá de cima, lá de trás, uma agressividade, o que acontece? Você não gosta de professor? Não, não gosto de nenhum professor. Tá bom. Aí ele começou a ir embora e ele voltou. Não, de você eu gosto. Falei, por quê? Porque você falou comigo. Nossa. Imagina a carência dessa criança. Nossa, Só berraram, só bateram, não sei o que lá. Entendeu? É claro que a figura da autoridade, e aqui tá, é uma coisa de violência, que não é autoridade, é autoritarismo, né? Ela não funciona. Né? Ela não vai dar certo. Agora, para você não ser violento, você tem que ter a competência do conhecimento, tem que ter a sensibilidade humana, tem que confiar